Olá, amigos do TI Acessível, como estão? Eu espero que muito bem. Estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo bem interessante em relação à linha de comandos, né? Utilizando o Windows, tá? Utilizando o prompt do Windows. E eu só peço a vocês que, caso esse conteúdo agregue algum valor a vocês, acrescente algo para vocês, traga algum conteúdo, alguma informação, algum ensinamento que você não tinha ainda, você não sabia, você não conhecia, no final, divulga esse canal, tá bom? Compartilha com os amigos. Nesse caso, até com quem enxerga pode compartilhar, porque aqui, esse conteúdo aqui é interessante até mesmo para quem enxerga, não é uma coisa só para quem não enxerga, nesse caso aqui, tá? Existem conteúdos aqui que realmente são muito específicos para nós, pessoas cegas, né? Mas alguns que eu tenho feito, eu acredito que dê sim para compartilhar também com quem não enxerga, tá? Especialmente esses conteúdos assim, que a gente fala de linha de comando, né? Eu acho que vale a pena, tá? Muita gente que enxerga também não tem esse conhecimento. A gente sempre consegue atingir um ou outro ali com informação, conhecimento. Então, divulgue, compartilhe, curta, tá bom? Para que esse canal possa atingir aí a marca, pelo menos inicialmente, de 500 inscritos. Estamos na luta aí já para chegar aí numa quantidade de inscritos interessantes, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação, sem mais delongas, né? O comando que eu quero trazer hoje é o seguinte. Eu acho que todos vocês aqui, ou alguns de vocês, enfim, alguém já deve ter precisado, assim como eu também já precisei, criar algum serviço no Windows, né? E o que é um serviço? Sem entrar assim de maneira muito profunda, mas um serviço, né, basicamente, é um software que ele fica sendo executado o tempo todo, sem necessariamente estar aberto. Tá? Ele não precisa estar aberto para que ele seja executado pelo sistema operacional. É todo software que a gente precisa colocar definir como serviço? Não, naturalmente que não. É um software que, por alguma razão, precise estar rodando para que ele possa dar todo o suporte para você utilizar alguma outra parte dele. Um exemplo muito comum, e é o que a gente vai usar hoje aqui na explicação, é um banco de dados, seja ele qual for, seja o SQL Server, seja o MySQL, seja o Oracle, seja o Postgre, tá? Esses softwares, esses SGBDs, né? A gente utiliza a interface gráfica ou linha de comandos deles ali. Mas para que o banco de dados esteja disponível, quando o banco de dados está também, o servidor de banco, no nosso computador, existe um serviço que precisa estar rodando para que a gente consiga utilizar com total tranquilidade o sistema de banco de dados, certo? Então, eu até posso ter baixado, definido tudo certinho ali, as variáveis de ambiente, está tudo pronto para usar o MySQL, por exemplo. Mas se ele não tiver iniciado no sistema operacional como um serviço, eu não conseguirei utilizar ele. Dá para usar ele sem ser como um serviço, mas é muito ruim, porque você vai ter que estar iniciando o tempo todo, então é uma mão de obra um pouco maior. Então é interessante, sim, nesse caso, que o banco de dados ele seja definido como um serviço. Ele pode, inclusive, iniciar automaticamente junto com o sistema, ou não, tá? Isso fica a critério da pessoa que está criando o serviço, tá? Mas é interessante que, sempre que possível, ele inicie junto com o sistema operacional, caso ele vá ser usado sempre, certo? Então a gente consegue também definir essas coisas. Um sistema, por exemplo, um servidor web, né? Seja ele qual for, seja um Nginx, seja um Apache, seja um IIS da vida, eles também precisam estar como um serviço, e lógico, né? Iniciado no sistema operacional para que a gente consiga hospedar ali as páginas e deixar essas páginas, né? Deixá-las disponíveis para as pessoas acessarem, tá? Então, o iPhone atua. Então é interessante que, nesse caso, eles também sejam definidos como um serviço, tá certo? Então, em tese é isso. Qualquer software que precise estar sendo constantemente executado, atualizado, né? E que, para que você consiga utilizar, para que ele possa prover o que ele precisa de maneira automática, de maneira consistente, ele precisa estar como serviço. Você não vai criar um serviço para um software que você usa ativamente. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, o DOSBox. O DOSBox ele não fica rodando na máquina o tempo todo, processando alguma coisa, pegando algo do sistema, fazendo um processamento e entregando alguma coisa, né?
ele não fica o tempo todo fazendo um input ou um output, captando informações do sistema e jogando para outro lugar, ou fazendo algum tipo de processamento. Não, ele não faz isso. Você abre o DOSBox para usar naquele momento ali, e depois você fecha. Tá? Então esse é um software que você não precisa e nem deve definir como serviço. Porque se você define ele como serviço, primeiro, você não consegue nem utilizar ele, porque ele fica rodando, ele fica sob controle do sistema operacional. Tá? E aí, para você que vai utilizar ele, ele não vai ter utilidade nenhuma. Né? Então não é qualquer software que a gente define como serviço. São softwares que tenham sido criados com esse intuito. Certo? Um software que precisa estar ouvindo ali o tempo todo eventos do sistema para fazer algum processamento, para entregar alguma coisa. Esse sim você precisa definir como serviço. De maneira clara, são softwares que você usa ali para desenvolvimento, né? Um banco de dados, um servidor de e-mail que vai ficar o tempo todo tendo que receber e-mail, tendo que enviar o tempo todo, né? Um e-mail um servidor de e-mail que, por exemplo, precisa o tempo todo estar ali. Por mais que você não esteja usando, mas se chegar algum e-mail, ele precisa receber esse e-mail, ele é um serviço, existe algum serviço que fica em execução fazendo esse trabalho de pegar os e-mails que chegam, de enviar algum e-mail que esteja, por exemplo, ali programado para sair em um determinado momento. Tá? Servidor web, servidor HTTP, esses softwares também precisam estar como serviço, porque eles fazem coisas o tempo todo ali em off. Né? Na verdade, em background, né, como a gente fala, eles fazem coisa ali, vamos dizer assim, em background mesmo, como se fosse em plano de fundo ali do sistema operacional, sem você estar necessariamente fazendo alguma coisa para que ele faça o que ele precisa fazer. Tá? Então, sem muita enrolação, a gente vai ver aqui de uma maneira muito fácil. A gente geralmente às vezes baixa, né? A gente precisa baixar uma MySQL e a gente se preocupa muito em baixar um pacote, um executável, um pacote MSI, por exemplo, que já faça tudo que a gente quer. A gente só clica em avançar, e ele já instale, ele já copia para alguma pasta, ele já cria o serviço e a gente só se preocupa em abrir a linha de comandos do Windows e digitar lá MySQL-U-P, né? Enfim. Mas o instalador é quem se encarregou de criar as variáveis no ambiente, em criar o serviço, em copiar toda a estrutura, né, de diretórios para algum lugar correto do sistema. Então, aqui o que eu estou fazendo aqui, a minha intenção com esses vídeos é mostrar um pouco o que acontece por debaixo dos panos e dar a você a possibilidade de você mesmo estar fazendo isso de forma mais fácil. Você pode simplesmente fazer o que eu fiz aqui. Eu baixei a estrutura de diretórios do MySQL, é como se fosse um executável, vamos dizer assim, tá? E eu vou criar aqui agora o serviço dele para que ele funcione corretamente. Então, para vocês entenderem, ó, deixa eu... O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui na minha pasta C, dois pontos, na minha unidade C eu tenho uma pasta chamada Tools aqui, ferramentas. Ó, dentro de Tools, ó o que eu tenho. Instruções de instalação.txt, BISQ.rar 3 de 3. BISQ 1 de 3. Ó, eu já tenho uma MySQL aqui. Corrente não selecionado 1 de 2. BISQ item 8. Dentro de MySQL tem aqui, ó, uma pasta chamada Current. Corrente 1 de 2. Modo de bin não selecionado 1 de 8. Ó, olha os binários aqui dele. 1 de 3 de 8. Docs 2 de 8. Bin 1 de 8. Dentro de bin, ó. Dash.s não selecionado. Figo 2.d 2 de 43. Figo 2.lib 3 de 40. Ib de 2 de .s 4 de Indochecsun.s 5 de... Eu tenho todos os binários do banco de dados MySQL. Então, eu não preciso... eu não tenho a necessidade de ter um instalador para isso. Eu simplesmente vou pegar o executável aqui, o executável aqui do serviço dele, ó, como é que ele se chama? MySQL de... MySQL de... Vamos soletrar aqui, ó. Eu vou dar um F2 aqui. Eu não vou renomear, não. É só para poder abrir um campo de edição para eu soletrar com vocês aqui de maneira confortável, tá? Ó, MySQL D.exe. Já dei ESC aqui, tá? Aproveitando que eu estou aqui, eu vou aproveitar para copiar esse caminho completo aqui de onde está esse arquivo mysqld.exe, porque eu vou precisar dele logo logo. Então eu vou apertar aqui F4. Painel, endereço, caixa de contexto. Vou aqui selecionar tudo. Selecionar tudo S. Ninja E vou copiar. Copiar, colar ele, copiar C. Ninja Net. Beleza. Agora, Desktop list. vou fechar aqui Iniciar desktop F4.
Eu vou abrir o prompt de comando do Iniciar Windows. já. Eu vou botar iniciar aqui. CM, Vou digitar CMD, já apareceu aqui, ó, o prompt de comando. menor correspondência, pronta foto. Vamos lá. Iniciar CM, prompt de comando. Eu vou precisar executar ele como administrador. Tá? Então eu vou apertar aqui no menu de contexto. Pesquisar documento. Abrir local. Fixar. Executar como administrador 1 de 4. Enter. Barra de tarefa. Área de trabalho segura. E vou responder sim aqui. Sim, botão. Prompt de. Com o prompt de comando aberto, como está aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com um comando do Windows chamado SC. Sapo sair de casa. Tá? Esse comando SC ele tem alguns atributos. Os principais são Create para criar, Delete para deletar um serviço e Config para alterar um serviço. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu só confirmar se eu ainda estou com o caminho copiado aqui do... O caminho que eu copiei, né? Lá de onde está o MySQL. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas. Título e bloco. C2 pontos, barra invertida, close, barra invertida, misc, barra invertida, corrente, barra invertida, min. Tá. Em branco. Eu vou colocar só no final aqui uma barra Barra invertida. invertida. MySQLD, né? M, Y, S, Q, L, D, ponto. Ponto .exe. X, E, ponto. C2 pontos, barra invertida. E vou copiar toda essa linha aqui. Bloco administrador. Fechei o bloco de notas. Voltei pro prompt de comando. A, G, N, P, O, A, Advanced Case Settings Notificative, administrar. A não é reconhecido. Beleza, tô aqui. A. Vou digitar aqui agora. Eu vou atribuir o MySQLD como serviço do Windows agora. Eu vou digitar SC, S, C, espaço, espaço. create, né? C, R, E, A, T, E, espaço. Espaço. O nome que eu quero dar pro serviço, pode ser qualquer nome aqui, eu vou colocar MySQL mesmo. M, Y, S, T, L, espaço. Espaço e um atributo chamado binpath. Ou seja, o path do binário do serviço. BIN, B, I, N, tudo junto, PATH. P, A, T, H. Igual. Como o caminho é muito grande, tem espaços e tudo mais, eu vou colocar para garantir aqui que não vai ter erro, Aspas. uma abertura de aspas e vou colar aqui, ó, Ctrl V. C2 pontos, barra invertida, Windows, barra invertida, System 32 maior SC, Create, misc, empate igual aspas, C2 pontos, barra invertida, close, barra invertida, misc, barra invertida, corrente, barra invertida, min, barra invertida, misc, de ponto S. Beleza. Em branco. Tô aqui no fim da linha, vou fechar aspas. Aspas. E vou dar um Enter. Vamos ver só como ficou aqui o comando antes de eu dar Enter. Vou voltar para o início da linha. S, Apertei Home aqui. E vou soletrar com setinha para a direita. S, C, espaço. C, R, E, A, T, E, espaço. CS, espaço Create, espaço M, Y, S, T, L, espaço. MySQL, que é o nome que eu quis dar para o serviço. Né? E aqui agora espaço, B, né? I, N, P, A, T, H. Binpath, Igual. abre aspas. Aspas. E o caminho aqui que eu copiei lá, né? Da estrutura do diretório do MySQL. C, 2 pontos, barra inverter, O, L, S, barra M, Y, S, T, L, barra inverter, U, R, E, N, T, barra B, I, N, barra M, Y, S, T, L, D, ponto, E, X, E, aspas, em branco. Ok, fechou aspas, vamos dar um Enter agora. Abre colchete Santa Catarina, fecha colchete, Create, serviço e êxito. C, 2 pontos, barra invertida. Ele falou êxito, não foi? Isso significa que o serviço foi criado. Vamos conferir aqui, ó. Deixa eu dar Deixa eu abrir. Dar um iniciar R aqui para ir para Executar executar. diálogo. Vou digitar aqui, ó. Services. S, E, R, V, C, E, S, ponto. .msc. S, C. Vou dar um Enter. Os serviços, árvore, nível. Ele abriu aqui a lista de serviços do Windows, a interface gráfica. Eu vou apertar um tab aqui para ir para a lista. Lista, acesso a. E vou descer. Ó, Agente. eu vou apertar aqui a letra M. Vamos ver. M, mapeador, Y, misc, MY, pronto. bot, misc, ponto e vírgula. Tipo de inicialização, 2 pontos. Manual, ponto e vírgula. Fazer loron como 2 pontos. Sistema. O serviço está aqui. Ele foi criado, mas ele não está ainda iniciado. Se eu quiser iniciar por aqui, eu só aperto o menu de contexto, né? Em cima do serviço. Menu. E vou até iniciar. Iniciar I. Bora ver se funciona. Controle de serviço, diálogo, Windows está tentando serviços. Lista, misc, ponto e vírgula. Status, 2 pontos, execução, ponto e vírgula. Iniciou. Eu vou parar o serviço agora, né? Contexto menu. Menu de contexto de novo e parar. Iniciar para P. Controle de serviço, diálogo, Windows está tentando serviços. Lista, Beleza. misc, ponto e vírgula. Tipo de inicialização, 2 pontos. Manual, ponto e vírgula. Maravilha, funcionou. Deixa eu fechar aqui agora com o Alt F4. Administrador. Eu agora vou... remover esse serviço que a gente acabou... Aliás, eu vou remover só para mostrar a vocês como é que funciona, tá? S, C. SC, espaço, delete, T, E, espaço. espaço e o nome do serviço, MySQL. M, Y, S, T, L. Enter, Abre colchete Santa Catarina, fecha colchete, delete, serviço e êxito. C. êxito. Bora ver se foi com êxito mesmo. Executar. Voltar para executar. Notepad. Serviços.msc. Texto desktop list. Serviços. A. Lista. Lista. Deixa eu procurar aqui o MySQL. M, Y. Não tem mais. Mapeador de Então o serviço foi removido. administrador.
Voltei para o prompt de comando. Vou de novo criar o serviço. S, C, espaço. SC, espaço, create. C, E, A, T, E, espaço. MySQL, N, Y, S, T, L, espaço. espaço, binpath, I, N, P, A, T, H, igual. igual abre aspas, eu vou C, colar empate, aqui, né? Entra, aspas. Fecha aspas no fim, enter. Abre colchete Santa Catarina, fecha colchete, criate serviço e êxito. C, dois pontos, barra. Tá aqui, êxito. Só tem um detalhe. Executa. Vamos lá, eu vou voltar de novo pro serviço do Windows Texto desktop, lista, serviços. para ver se tá lá. Lista, acesso a dados de usuário, sublinha, N, Y. N, NISQ, ponto e vírgula. Tipo de inicialização, dois pontos. Manual, ponto e vírgula. Vocês perceberam que o tipo de inicialização tá manual? Isso significa dizer que o serviço não vai ser iniciado junto com o sistema. Só quando eu, de forma manual, iniciar esse serviço, como foi feito agora há pouco, né? Lá na lista de serviços do Windows, tá? Quando eu crio um serviço com esse comando SC, eu só usei o atributo create, né, que é para criar, e o atributo binpath. Mas eu poderia ter usado também um atributo chamado start. Start igual a auto, A-U-T-O. E isso faz com que o serviço seja iniciado automaticamente, tá? O padrão é ele ser manual mesmo, como está, certo? Mas eu já adicionei o serviço, então, poxa, eu vou ter que remover o serviço para criar de novo, para poder especificar esse comando start igual auto? Não. Eu vou usar um comando que vai permitir agora eu alterar um serviço já existente. E eu posso alterar o nome, posso alterar o binpath dele e posso alterar também o tipo de inicialização, tá? A única coisa que eu vou alterar aqui é o tipo de inicialização mesmo, certo? Então eu vou digitar aqui SC, espaço, config, CONFIG, espaço, o nome do serviço que eu quero alterar, que é MySQL, espaço, e vou digitar aqui o atributo start, igual auto, tudo junto. Vamos ver se funciona. Abre colchete Santa Catarina, fecha colchete chave serviço e config êxito. Êxito, né? Vamos ver. Vamos voltar para a lista de serviços do Windows. Executar diálogo notepad, serviços, texto, desktop, lista, serviços, lista, acesso a dados. Procurar o MySQL aqui. N, Y, NISQ, ponto e vírgula. Tipo de inicialização, dois pontos. Automático, ponto e vírgula. Automático, maravilha. Ele certamente já deve estar iniciado. Não, não está iniciado. Mas se eu reiniciar o sistema agora, ele vai iniciar, tá? Deixa eu iniciar ele aqui já. Controle de serviço diálogo Windows está tentando servir. NISQ, ponto e vírgula. Status, dois pontos, execução, ponto e vírgula. Tipo de inicialização, dois pontos. Automático, ponto e vírgula. Tá bom? Então é assim que a gente trabalha com criação de serviços no Windows. Veja como é fácil, né? E a gente resolve isso de uma maneira muito rápida, muito prática, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida nos comentários, fiquem à vontade para sugerir novos conteúdos aqui. Me digam se estão achando válido esse tipo de abordagem que eu estou fazendo, trazendo os comandos do Windows, né? Porque comandos Linux, as pessoas até sabem que existe, sabem como é que funciona. Mas quando se trata de Windows, as pessoas só pensam na interface gráfica. Mas não, o Windows é recheado de comandos, é recheado de truques, mas isso fica às vezes para quem é muito da área. E olha lá, viu? Até quem é da área muitas vezes nem conhece todas essas questões de comando e truques do Windows, tá? É conhecer o Windows por dentro, vamos dizer assim, né? Por debaixo dos panos, além da interface gráfica, tá bom? Forte abraço, tem muito mais coisa para trazer para vocês aqui. Se estiverem gostando, me digam isso nos comentários, mostrem interesse, compartilhem, divulguem, curtam, tá bom? Não apenas assistam o vídeo não, tá? Curtam também, porque assim fica o trabalho meio que perdido. A gente faz um trabalho bacana, vocês gostam, assistem, mas não curtem. O YouTube pensa que o vídeo não tem relevância e aí fica sem o alcance necessário, tá bom? Conto com vocês, tá bom? Um abraço forte para vocês e até mais.